Um grupo de alunos do curso de Engenharia Elétrica foi a uma visita técnica na usina hidrelétrica de Jatapu, no sul de Roraima. Durante a visita, eles observaram na prática a aplicação da indução eletromagnética na produção de energia elétrica. Inspirados pelos que viram, decidiram replicar uma pequena parte do processo em um experimento simples para demonstrar a geração de força eletromotriz induzida, a FEM. Para isso, os alunos utilizaram uma espira quadrada com lado de 0,5 metros, completa e perpendicularmente imersa em um campo magnético uniforme e de intensidade de 4 Weber por metro quadrado, perpendicular às linhas de indução. Eles giraram a espira até que ela ficasse paralela às linhas do campo. Sabendo-se que essa espira levou 0,2 segundos para mudar de posição, conclui-se que o valor da força eletromotriz induzida na espira é igual a... Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinovski, professor de Física e Matemática. E nessa questão, nós vamos ter que aplicar conhecimentos de indução eletromagnética, lei de Faraday e Neumann, para encontrar o valor da força eletromotriz induzida. Eu te convido então a fazer uma revisão rápida sobre o que você precisaria saber de conhecimento para resolver essa questão. Uma das principais grandezas que a gente precisa ter conhecimento para a compreensão dos fenômenos ligados à indução eletromagnética é a noção de fluxo magnético. Então considere, por exemplo, uma moeda imersa, colocada dentro de uma região que contém ali um campo magnético B. Essa moeda, ela vai ser, entre aspas, perfurada por algumas linhas deste campo magnético. A quantidade de linhas que vai perfurando essa área compreendida ali pela moeda vai determinar para a gente o fluxo magnético por essa moeda. Para encontrar esse fluxo, eu preciso então definir um vetor n que é perpendicular à área da superfície dessa moeda e que forma um ângulo θ com o campo B. O fluxo magnético, por definição, é o produto escalar entre o vetor B e o vetor A. Trazendo para a matemática do ensino médio, nós temos que o fluxo magnético seria o produto do módulo do vetor campo magnético, vezes a área do objeto ali colocado, vezes o cosseno desse ângulo entre esse vetor N aqui, ó, e o vetor B. Observe nesses dois casos aqui, ó. Quando a gente coloca a moeda numa certa posição em que o vetor N é perpendicular ao vetor B, observe muito bem que esse ângulo aqui, ó, seria um ângulo de 90 graus. Ó. Se o ângulo vale 90 graus, o cosseno de 90 vale 0 e o fluxo do campo magnético por esta área seria nulo. Ou seja, esse vetor B não tenta furar a área da superfície dessa moeda. Ele passa rasante, paralelo a essa superfície. Já no outro caso, em que o vetor N é paralelo a B, isso vai fazer com que todas as linhas do campo magnético daquela região atravessem a área perpendicularmente a essa área, toda essa superfície. Bom, para o ângulo de 0, o cosseno de 0 vale 1, e o fluxo magnético, então, seria dado pelo produto BA apenas, já que o cosseno de 0 é 1 e multiplicar por 1 é facultativo. Agora que a gente tem uma certa noção do que seria esse fluxo, vamos entender como funciona a lei de Faraday e Neumann. Esses dois cientistas perceberam, lá no século XIX ainda, que já se conhecia a propriedade de que uma corrente elétrica gerava um campo magnético. O que eles dois pensaram foi o seguinte: será que dá para acontecer o oposto? Um campo magnético gerar uma corrente elétrica? Bom, após vários anos de estudos, e experimentos tentados ser realizados, eles conseguiram mostrar que quando nós temos, por exemplo, um objeto aqui, ó, num formato qualquer, uma espira, imersa dentro de um campo magnético, então imagine que isso aqui sejam as extremidades de dois ímãs, né? Aqui está só indicado o polo norte, lá só o polo sul, e aí existe um campo magnético entre essas duas regiões. Ao rotacionar esta espira ali, ó, colocar ela numa direção agora bem diferente, isso vai fazer com que o fluxo magnético por essa espira varie. E eles perceberam que isso gerava uma corrente elétrica
na espira ali colocada para rotacionar. Bom, depois de muitas análises, eles conseguiram chegar nessa relação aqui, ó. O módulo da força eletromotriz induzida por essa espira é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético por essa espira e inversamente proporcional ao tempo que leva essa variação. Assim, então, temos a lei que nos permite achar a força eletromotriz induzida a partir da variação do fluxo magnético por um objeto. E essa descoberta revolucionou muito ao que nós temos de tecnologia até os tempos de hoje. Até então, no momento em que eles viviam, a eletricidade era gerada por componentes químicos, pilhas. Agora, eles conseguiram achar, a partir desse experimento e dessa lei, uma forma de gerar energia elétrica sem utilizar composições químicas ou elementos químicos em uma pilha. É possível utilizar apenas ímãs, que geram campos magnéticos naturalmente, para que se varie um campo magnético ou um fluxo magnético por um certo objeto, produzindo assim eletricidade. Isso foi extremamente revolucionário e impactou todo o processo de geração de energia elétrica. E voltando ao enunciado da questão, observe que as duas situações representadas por ele no texto estão aqui representadas através desse desenho. Note que na primeira situação nós temos a nossa espira, de certa forma perpendicular, né, com a sua área sendo atingida pelo vetor B, de forma perpendicular. Isso faz com que o vetor B, então, esteja numa direção coincidente com o vetor N, que é perpendicular a essa área. Assim, então, o ângulo vai ser 0, o cosseno de 0 é 1, e o fluxo nessa primeira situação seria apenas B vezes A. Note que na segunda situação, pelo fato da espira ser rotacionada, faz com que agora o campo magnético que atravessa essa esfera seja exatamente paralelo à superfície. Agora esse fluxo não tenta mais furar essa bobina, ele simplesmente passa por cima dessa superfície. Isso mostra que o ângulo entre o vetor verde e o vetor aqui em lilás é 90 graus, o cosseno de 90 é 0 e o fluxo nessa situação, então, seria 0. Vamos calcular, então, o fluxo da primeira situação. Teríamos, então, o seguinte. O vetor B, ele informa no texto que vale 4, e a área, por ser uma espira quadrada de lado 0,5, seria 0,5 vezes 0,5. Estamos achando esta área aqui, ó, o valor todo dessa área. Então, vai ser base vezes a altura, né? Já se tratando aí de uma espira quadrada. Voltando para cá, esse fluxo, então, daria exatamente 1/4 de 4, e isso vale 1 Weber. Agora, substituindo na lei de Faraday-Neumann, a força eletromotriz induzida média é o módulo da variação do fluxo magnético, nesse caso, de 1 para 0. Variou quanto? Variou 1 unidade. Em quanto tempo? Em 0,2 segundos. Assim, então, a força eletromotriz vai ter como módulo 5 volts. E observe que nós temos isso para marcar na letra A. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aqui o seu like, acompanhe a Sala de Exatas tanto no TikTok quanto lá no Instagram e invista na sua educação, seja Sala de Exatas.